Boa tarde, turminha do sexto ano B do Colégio Frei Francisco. Sejam bem-vindos à nossa nova forma de trabalhar. Estamos aqui aderindo às tecnologias. O grande objetivo é tentar levar a vocês o máximo possível de conhecimento e minimizar os prejuízos que infelizmente a Covid-19 tem causado, né? Atingindo milhares de pessoas presas em suas casas, mas é importante para que a gente possa preservar a vida humana. Pessoal, a gente tinha ficado em Fenícios, Hebreus e Persas, o conteúdo que está na página 175 a 184. A gente já tinha visto os fenícios e os hebreus. A gente inclusive já tinha feito a atividade da página 174 e 181. Então a gente já tinha contemplado aí fenícios e hebreus, né? Recapitulando, os fenícios, dentre aqueles povos da chamada Antiguidade Oriental, eles vão se dedicar à navegação, eram exímios navegadores. A geografia do seu território empurrou esses povos para buscarem a vida através da conquista do mar, e eles ficaram caracterizados na antiguidade como os primeiros grandes navegadores que o mundo presenciou. Eles, devido a essa atividade de navegação, a sua principal atividade econômica vai ser o comércio, no caso o comércio marítimo. Eles vão ter como principal fonte de vida, né, a principal atividade econômica deles, as atividades comerciais. Os nossos amigos fenícios hoje correspondem ao Líbano, certo? Um país do Oriente, e na antiguidade o principal legado cultural dos fenícios foi o desenvolvimento de um alfabeto mais simples. Pela necessidade de navegar, de entrar em contato com vários povos, eles precisaram desenvolver vamos dizer assim, uma linguagem mais simples, uma forma de documentar os tratados comerciais, e isso levou eles a desenvolver um alfabeto mais simples, simplificado, que depois, aperfeiçoado por gregos e romanos, deu origem ao alfabeto que nós conhecemos nos dias de hoje. Já os hebreus, recapitulando, lembrando que a gente já tinha visto os hebreus eles são, não é, os povos bíblicos, o Torá ou Pentateuco, como é conhecido o Velho Testamento pelos povos judeus, que hoje os judeus correspondem aos hebreus no passado. Esses povos bíblicos, relembrando, que tem sua história contada no Velho Testamento, que seria o Pentateuco ou Torá, seria o nome científico que a gente vai estar aprendendo aqui na história. No nosso senso comum, a gente conhece como Velho Testamento, mas para efeitos de vestibular, para efeitos de conhecimento histórico, Pentateuco ou Torá, certo? São os 5 primeiros livros da Bíblia, que compreendem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Então lá você vai ter a fonte da história do povo hebreu, certo? Uma história que se divide em período dos patriarcas, período dos juízes e período dos reis. O período dos patriarcas, aquele período de peregrinação no deserto, de promessa de Deus para com esse povo, de que eles iriam encontrar uma terra boa para se habitar, não é? Que famosa terra prometida, Canaã, não é? Que vai ser o grande objetivo de vida desses povos, guiados por grandes nomes, que seriam os patriarcas. A gente pode citar aqui Noé, a gente pode citar Abraão, certo? Esses foram grandes nomes da história hebraica do período dos patriarcas. Já no período dos juízes, é o período em que esse povo chega a Canaã. Só que Canaã já tinha dono. Canaã era habitada pelos filisteus. E aí se inicia uma guerra, não é? E os juízes eram chefes militares. Um dos mais famosos é Sansão, que inicia as guerras, não é, contra os filisteus para saber quem vai ficar com a posse do território. O Sansão, ele é derrotado por uma das maiores fraquezas do homem, não é? Que é a mulher. A mulher consegue seduzir o Sansão, e um grande guerreiro militar, herói de várias guerras hebraicas, vai ser derrotado pela paixão, né?
a Dalila acaba que seduzindo Sansão e o mesmo é passado para trás. E depois os anos se passam, novos juízes vão aparecer e um dos grandes juízes, né, que vamos dizer assim, tem um papel importante de gerar a vida do Davi, né, o pequeno Davi, que vai derrotar o Golias, o gigante, ele nada mais nada menos derrota os inimigos, no caso os filisteus. O gigante aí ela é uma alegoria, é uma ideia criada por conseguir os hebreus conseguirem derrotar o grande inimigo que eles tinham, certo? Liderados por Davi, que deixa de ser juiz e se torna o primeiro rei da história dos hebreus. Não foi o mais importante, mas talvez o mais famoso, o grande rei Davi, não é? Você vai sair de pequeno a chegar na figura de grande rei Davi. Mas o mais importante dos reis foi Salomão, certo? Que teve seu nome eternizado no famoso Templo de Salomão. Os hebreus vão ter a sua história findada com a invasão do Império Romano, que dá início a um movimento chamado de diáspora, isso por volta do ano 70 depois de Cristo, e os judeus, hebreus, né, no caso, vão se espalhar pelo mundo e vão ficar conhecidos como judeus. A gente também tem que estar destacando a figura histórica do Êxodo, né, que é uma passagem bíblica muito importante, um livro que conta a escravidão que os hebreus tiveram no Egito, certo? Egito é o nosso próximo assunto. Nas nossas próximas aulas a gente vai estar analisando o Egito. Então, os hebreus, durante muito tempo, estiveram escravos no Egito e liderados por uma figura chamada de Moisés. Eles vão conseguir escapar dessa escravidão. Eles vão peregrinar pelo deserto durante 40 anos até conseguir chegar em Canaã. E neste período, ele recebe os 10 mandamentos, certo? Tivemos uma novela recentemente da Rede Record de televisão que falou bem e exemplificou muito bem esse episódio. Existe um filme também, Os 10 Mandamentos, fica aí para quem quiser procurar e assistir o filme e entrar em contato, vamos dizer assim, com uma produção cinematográfica que tenta trazer um pouco da história do passado para os dias de hoje, certo? Então, os hebreus têm uma importância muito grande. O principal legado deles é a crença em um só Deus. A gente vai chamar isso de monoteísmo, certo? A crença em um só Deus. A gente vai chamar isso de monoteísmo, monoteísmo étnico, monoteísmo religioso, né? Vai depender de alguns livros, mas que a gente saia daqui sabendo que é nada mais nada menos a crença em um só Deus, que no caso seria Jeová. Pois bem, isso aí a gente já tinha visto, a gente já até tinha feito atividade sobre, né, páginas 179 e 181, até por isso que eu fui de maneira bem rápida, no caso era só para a gente relembrar e para a gente fechar esse capítulo, repito as páginas, da página 175 a 184, a gente vai estar analisando os persas, certo? Página 181, inicia o estudo sobre os persas. Quem foram os persas na antiguidade? Pois bem, a antiguidade ela se divide em antiguidade ocidental e antiguidade oriental. Nós estamos na antiguidade oriental, dos povos que viveram no Oriente Antigo. Os persas foram os mais poderosos. Eles montaram um verdadeiro esquadrão de guerra e podem ser chamados de império, certo? Um império poderosíssimo. Poderia dar aqui dois nomes importantes da história dos persas, o grande Dário, Ciro, que são importantíssimos, certo? Tem um cara menos importante, não deixa de ser importante, mas ele tem uma importância um pouco menor, e ele acaba sendo mais famoso, que é o Xerxes, ou Xerxes. Ele foi explorado na obra 300, um filme de Hollywood muito famoso, que vai estar falando das guerras entre gregos e persas, as chamadas guerras médicas,
porque os persas também eram chamados de medos, eram os medos e os persas, os povos que lá habitavam essa região, e os gregos chamavam eles de medos. Então essas guerras ficaram conhecidas como guerras médicas, perdão. E aí o Xerxes, ele é explorado na obra, então acaba se tornando um cara muito famoso. Mas para a importância histórica, Dário e Ciro são um pouco mais importantes do que o Xerxes, certo? Meus amores, quando a gente fala de persas, o primeiro grande nome é Ciro, tá certo? Ciro é o líder, é o personagem histórico que vai ser responsável por juntar ali os dois povos, os medos e os persas, e dar unidade àquele território, certo? Ele vai respeitar as tradições dos povos conquistados, e isso vai acabar dando muito respeito à figura de Ciro, tá certo? Guerreiro, mas sucedido por Dário. Esse é o cara que vai ter aí, vamos dizer assim, que a gente tem que ter uma preocupação maior. O Dário, ele vai fazer, né, ele vai construir o grande Império Persa. Se o Ciro teve a função de fundar o Império Persa, de unificar o Império Persa, né, o nosso amigo Dário, ele vai ser o responsável por expandir esse império, por tornar esse império muito maior. Ele vai conquistar territórios que antes eram independentes. Hebreus, os egípcios, os fenícios, certo? Todos esses povos que a gente estudou, a Mesopotâmia, todos esses povos vão passar a ser zona de influência do Império Persa. E o responsável por isso é Dário. Tem uma questão bem interessante, o Dário era um grande administrador. Ele vai, para facilitar a administração do seu império, ele vai dividir o império dele em 20 províncias. Essas províncias vão receber o nome de satrapias. As satrapias eram governadas por generais do exército de Dário, os chamados satrapas. Só que o Dário desconfiava da própria sombra. E aí ele cria um cargo, né, chamado de olhos e ouvidos do rei, onde ele deixava espiões dentro das províncias para fazer a vigília do satrapa. Se o satrapa tentasse passar o Dário para trás, o Dário ele acabava sabendo, porque o satrapa ele tinha a confiança e a desconfiança do Dário ao mesmo tempo. No momento em que ele entregava a um general a administração de uma de suas províncias, mas ele fazia, né, alguém ficar vigiando, os chamados olhos e ouvidos do rei, que levava qualquer informação ao Dário, tá certo? O Dário também vai construir uma rede de estradas. Isso, para a história, é o primeiro sistema de correios que a gente vai ter. Por exemplo, hoje nós estamos aqui iniciando nossas aulas via gravação. Se a gente quiser se comunicar, a gente tem vários meios para se comunicar. A gente pode fazer uma ligação, a gente pode mandar uma mensagem via aplicativo de WhatsApp, etc. Mas no passado, essa notícia ela era de boca em boca, certo? Eram feitas cartas escritas. Essas cartas elas eram passadas de mão em mão até chegar ao destinatário. A gente pode dizer que o Dário, por ter um império gigantesco, 20 províncias, ele vai construir uma rede de estradas, e nessa rede de estradas existe uma forma de correio, onde de cada satrapia era levado as cartas, as notícias a outra satrapia, e sucessivamente, eram 20, né? Vamos supor que a gente tivesse, vamos tentar imaginar aqui a geografia da cidade de Piripiri. As pessoas que vinham lá no bairro Prado, se quisessem mandar uma notícia para quem estava no Petecas, vamos supor que seria a satrapia 1 até a satrapia 20, você iria escrever uma carta, entregar no sistema de correios, e aí no lombo do cavalo, esse cara ia levar essa notícia até a satrapia mais próxima. E aí ele retornava, o outro levava, até que a notícia chegasse no seu destino. Então era uma rede bem complexa, complexa que eu quero dizer, no sentido de que iria envolver cavalos,
pessoas, né, os informantes que iam fazer o trabalho de correio, mas era algo bem simples, que proporcionava àqueles povos da antiguidade a comunicação, certo? Outra coisa que a gente tem que dar de destaque para os persas é que eles eram, né, eles tinham uma religião, vamos dizer assim, uma religião própria, que a gente vê muito nesses povos da antiguidade a história de ser politeísta, de ser monoteísta, mas quando se fala em politeísmo, a gente tem uma religião muito abstrata, porque o cara vai acreditar no rio, ele vai acreditar no mar, ele vai acreditar na rocha, então ele vai acreditar em muita coisa. E aí você não consegue ter um conceito próprio de religião. Já os hebreus que inauguraram o monoteísmo étnico na antiguidade, eles tinham uma crença bem definida. Acreditavam em um Deus e esse Deus tinha nome, né? Que era o Jeová. E aí eles criaram uma religião própria, que era a religião hebraica, que hoje a gente chama de religião dos judeus. E os persas também vão criar uma religião própria. Eles vão chamar a sua religião de zoroastrismo. Eles vão ter um livro sagrado, uma espécie de bíblia deles, chamada de Zend Avesta, e que nesta obra, não é, religiosa, literária e religiosa, vai ser apresentado o Zaratustra, que seria o principal carregado dos temas religiosos dentro da antiguidade persa. Os persas eles tinham uma religião bem definida. E esta religião ela tinha um dualismo que hoje é presente na religião cristã, que é a presença do mal e do bem. Né? Você vai ter, né, os demônios queriam atentar para que as pessoas cometessem coisas ruins, e você tinha os deuses, os anjos que iriam guiar as pessoas pelo lado correto da vida, certo? Então guardem aí, o nome da religião é Zoroastrismo, religião própria dos persas. O principal personagem é o Zaratustra e o livro sagrado é o Zend Avesta. O Império Persa, gente, ele vai, como vocês, a gente lá no perdão, a gente está aqui gravando, mas às vezes dá uma enganchadinha. Teve as guerras médicas contra os gregos e os persas vão ser derrotados para os gregos. E, consequentemente, quando são derrotados pelos gregos, eles vão estar enfraquecidos e vão ser conquistados pelo grande império romano, que está dentro da antiguidade ocidental. Lembra que eu disse que tínhamos a antiguidade oriental e a antiguidade ocidental? A antiguidade ocidental, gregos e persas. Objeto de estudo um pouco mais para frente, acredito que a gente já vai estar de forma presencial e a gente possa estar desenvolvendo o nosso trabalho da melhor forma possível. Pessoal, na página 184, a gente tem uma atividadezinha que eu acho não, a gente já tinha feito a atividade 1. Então, eu quero que vocês façam a atividade 3 e 4. A gente já tinha feito a 1 e a 2 em sala de aula. Fica a 3 e a 4. É sobre os persas, é sobre o principal objeto de estudo de hoje. E vão ter 10 questões que a gente vai estar enviando na plataforma para vocês estarem respondendo. E a nossa próxima aula é para a gente corrigir essas 10 questões, que vai estar contendo questões sobre fenícios, sobre hebreus e sobre persas. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até a próxima.